Fala, meu recruta! Você tem o sonho de ser policial militar, assim como eu sou? Pois bem, chegou a grande oportunidade da sua vida. Você pode estudar com os melhores do mercado, diretamente do conforto do seu lar. Como fazer isso, Coelho? Você vai no nosso site recrutapolicial.com e adquire o nosso curso online, onde você vai ter direito às melhores videoaulas com PDF de apoio e uma plataforma com mais de 1000 questões. Portanto, não perde tempo, vem fazer parte da nossa família, porque com a gente a farda vem. Então agora mesmo, a gente fez, quando a gente lançou a competição, uma coisa bem engraçada, ele deve estar aí vendo ao vivo, é Dr. Sampaio, ele é médico, né, do BOPE, né? E ele nem treina, pô. Ele chegou, aí a gente quando lançou o campeonato, ele se inscreveu na segunda e começou a treinar na terça. E vai estar lutando lá. Então, pra mim... O próximo eu vou, tá prometido aí. O que eu tava dizendo assim, pra mim... a gente conquistou ele, um novo que aí, por sinal, ele tá treinando, porque eu faço parte de um grupo de jiu-jitsu do BOPE, e eu vejo ele treinando. Então, para mim, se eu conseguir resgatar a gente já fez a nossa parte, que é trazer novos adeptos para dentro da segurança pública. Por quê? Porque essa pessoa, ele pode cair novos adeptos e novos praticantes também, né, professor? Porque a Gabi começou a treinar porque foi para um campeonato, né? Aí pode ser que o cara policial, o cara leva a mulher, leva alguém, não sei o que e tal. Eu ia competir. Então quando ela chega não, agora... tu me falou que ia... Eu ia competir. Nossa, é porque o espírito da Zé é muito diferente. Onde eu chego, eu tenho que falar não, isso. Gabi fala... Onde eu chego, eu tenho que falar. Gabi fala, não, eu ia competir. Eu digo, tu começou a treinar agora? Não, mas eu vou, que eu tenho muita força. Digo, tá bom, eu comecei a competir com 6 meses. Não, minto, com 3 meses de eu ia competir com 4 ou 5 meses, porque eu entrei em outubro. Aí eu ia competir em fevereiro, era março. É porque hoje não tem estilo de guarda. Eu fui com 1 ano. Pra faixa branca. Então, com 6 meses eu tava num grande evento já. Risco de acidente com ele. Eu cheguei pra ele, onde o senhor acha que eu posso lutar onde? Ele disse, eu vou. Eu vou. A ideia, então, se vocês, exemplo, vocês puderem ir sábado agora no Santo Dumont, né? Vai ser a terceira Copa da PMPE, mas é a primeira vez que vai ser aberta para o público. É sábado ou é domingo? Dia 20 é quando? É sábado. Sábado. Então, para você, eu fui para a competição de jiu-jitsu, aí eu visitei o batalhão de lá de bombeiro, aí visitei o BOPE de lá, fui agora para o Rio, aí visitei os batalhões. Então, para onde eu estava indo para as competições, eu estava divulgando, né, o evento. Então, esse evento vai ser bem interessante, porque ele vai ser aqui próximo do Santo Dumont. A ideia, a gente colocou um lugar que vai ter uma praça de alimentação. A gente vai ter o banheiro limpo, né? Que a gente falou. Lá o Santo Dumont já tem uma característica bem bacana, que é a questão do parque, né? O pai que está indo com seus filhos, enquanto o pai está lá dentro, a mãe está ali com as crianças ali brincando, ou a mãe que está lutando, que tem mãe que está lutando, vai estar lá. A professora Shirley está escrita. Então, a gente pensou nesse campeonato, mas com essa questão. Primeiro passo era interagir as polícias, né? Então vai ser a nossa confraternização. A gente vai fazer uma festa muito bonita. E a outra, trazer novos adeptos para dentro da segurança pública, porque a turma só associa o jiu-jitsu à questão da defesa pessoal, mas eu vejo como qualidade de vida. E filosofia de vida. Porque se você pega um cara que treina no mínimo 3 vezes, dificilmente esse cara vai estar doente. Dificilmente ele vai estar doente, porque ele... Trabalhando o físico e a mente também, eu né, falo que o jiu-jitsu vai estar cheio de dor, né? Dor na coluna, no ombro. Na lombar, principalmente. Eu falo que o jiu-jitsu tem o poder de cansar o corpo e aliviar a mente. É verdade. Então isso é o que mais a gente, ser humano, está precisando. É então, terapia. Acho que essa é uma boa terapia. E a outra é essa questão da segurança dele, porque nem todo mundo que os policiais prendem são marginais. Ele prende pai de família, na verdade, ele precisa controlar aquele pai que está sob efeito de álcool, de droga, para conduzir ele para um tratamento decente, e que ele não pode machucar aquela pessoa, mas também não pode se machucar, mas ele tem que resolver aquela ocorrência. E quem é o ego de ligação disso aí? É o conhecimento, é a arte marcial, é o jiu-jitsu. E tem coisa mais feia do que você receber o vídeo de um policial. Você imagina a figura do Estado ali. O cara tá assim, trocando soco, trocando tapa. Não tem coisa mais feia do que você... saber administrar aquela situação. Quando você não tá levando, o policial revés, né? Então, a gente quer que todos, né, a pessoa que está envolvida na ocorrência também, porque aquilo é um pai de família,
que tem filho, que tem mãe, que também não pode ser machucado. E a gente tem um policial também que não pode ser machucado, mas que tem que resolver aquela ocorrência porque ele está em situação fora de controle. Mas aí é que dá também. Eu acho que tinha que ter uma maior retaguarda jurídica nesse caso. Porque não é para policial estar trocando tapa com ninguém, não. Ao meu ver, não é isso, não. Porque você vê nos Estados Unidos, velho, o cara desobedeceu, o policial tá autorizado a usar um nível maior de força. Aqui, pronto, eu já passei por uma situação que eu dei voz de prisão ao cara. Você tá preso. O cara fez, eu quero ver quem vai me prender. Aí eu digo, peraí. Não, nesse caso que eu tô falando, eu algemei o cara. Sem dar um murro. Sem dar um murro. E o cara que e o cara que tava que tava comigo, o cara não me conhecia. Foi o primeiro serviço que a gente tava tentando junto. Eu cheguei nas costas do cara, peguei um mata-leão. Não foi. Porque quando a gente treina, pô, a gente tá acostumado. Eu dei a primeira pressão, já aliviei ele. Deu o braço. Deu o outro. Algemei e pronto. O cara ficou lá sentadinho. Pra levantar o cara. Que a gente pediu apoio, chegou apoio depois. 2 caras não levantaram o cara, pô. Eu tive aula de defesa pessoal no curso de formação com o Rufino. Tá treinando agora. Ele ensinou lá uma técnica, porque o cara que treina jiu-jitsu, pô, ele vai dar uma questão de defesa pessoal, é diferente. O cara que dá aula de karatê, né? Não é querendo desmerecer, não, mas, meu irmão, uma aula de defesa pessoal pra polícia tem que ser jiu-jitsu, pô, não tem pra onde não. O cara tem que saber. No meu ponto de vista, é a arte marcial que tá mais próxima da realidade de rua. Aí ele mostrou uma técnica pra mim pra levantar o cara, tô com dificuldade, eu digo, dá licença aí. Levantei o cara rapidinho, chuva. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, pô. É porque eu treino, pô. Era isso que eu ia falar. Quem não vai querer um Tomé, um Coelho, um Negão, Washington, na viatura, uma Shirley, quem não vai querer? Mas também, meu amigo, mesmo se ele não treinasse, só olhar pra ele, meu amigo. Já conhece, não? Quem? Tomé. Conheço, pô. Eu aperto a mão dele, parece um tijolo de 8 furos, pô. A mão dele parece um tijolo de 8 furos assim. Professora. É um monstro. Mas voltando só rapidinho essa questão da integridade física, né? Não só da pessoa que está ali, né, na situação de uma ocorrência, mas integridade física também do policial. A gente tem que pensar nisso, né? Diferentemente de outros países, existem leis que acobertam o policial a agir de formas diferentes que a nossa, né? E aí o policial, mais do que ninguém, ele tem que agir dentro da legalidade, né? Ele é um agente da lei. Então, mais uma cobrança para o policial permanecer sempre treinado, né? Porque a repetição leva à perfeição, né? Então, gerando uma ocorrência em que se faz necessário uma imobilização, uma condução, sem atingir a integridade física, né, do possível agressor, né, é mais do que nossa obrigação, né? Então, é para isso que a gente treina, né, professor? A gente tem um banco de dados, eu e tudo que eu pego ocorrências que policiais se dão bem e policiais que se dão mal. E ela serve de estudo pra gente, né? Então, tudo que acontece pelo mundo, a turma manda pra mim, eu mando pra ela, a gente salva tudo e a gente estuda. Em exemplo, a gente lançou como se desvencilhar de um colete, né? Porque se você olhar a roupa do policial, ela é um kimono. Porque se você olhar ali o colete da pegada, a calça, o modelo da calça, se você pegar o estudo, a farda e a arma da polícia nos anos de 1980, a manga 70, também 80. pode ser um kimono. Então eles usavam aquele cinto ali de guarniçãozinho que ele ficava lateral. Hoje não, meu amigo. Hoje a calça de vocês, a parte superior é um kimono, é stop, não rasga. Não pode pendurar o policial de cabeça para baixo que ela não vai rasgar. Então é um kimono. Então como é que a defesa pessoal de hoje, ela pensa nisso? Não. Eu digo porque eu estou nesse meio há muito tempo, tá lá, e ela está sendo reproduzida desde 1970, 80, a mesma técnica. Então, houve uma mudança na arma, houve uma mudança no comportamento social das pessoas. Se você olhar o policial, antigamente o que ele acabou de falar, se você desse uma ordem de prisão, não precisava dar ordem. Eu estou com 48 anos, então quando a gente via rádio patrulha na rua, mesmo quando ele chegava, todo mundo corria. Então, não precisava eles falarem. Ninguém sonhava em desobedecer ou ir para cima. Hoje, se você observar, tu vai para cima de um policial. Vai. Então,
Qual é a situação hoje? A gente teve a situação da professora Kelly, nossa professora de história, e ela falou de um cara que ela é da Rádio Patrulha, ela tava com mais... Quantos homens? Eram 7, né? Geralmente 7. E um cara foi pra cima dela. Então, pra você ter uma ideia, me mandaram esse vídeo, foi um policial que o cara já tava algemado, eu tava tentando algemar e tinha que colocar ele no xadrez da viatura. E ele se agarrou e a situação foi bem interessante, assim, né? Ficou o policial e o cara dentro da viatura, porque dentro do xadrez, porque ninguém conseguia tirar a mão do cara da pegada, e ficou uma situação que ele tinha que botar o cara no xadrez e ele ficou no xadrez com o cara. Nossa. E aquilo ali me chamou a minha atenção, assim. Então, na hora, eu comecei, eu disse, meu Deus, porque eu gosto de desafio. Eu disse, caraca, velho, eu vou estudar essa parada aí. Porque eu me lembro, né, a gente vai, porque eu me lembro do colete, é pegada de kimono. Eu ensino como é que tira a pegada de kimono, mas aí depende qual a situação. É situação de rua ou é situação de competição? É porque às vezes, pra tirar o kimono do cara, o outro cara também tá de kimono, né? Pra gente estourar a pegada dele. Aí o que Na rua não vai ser assim. A gente fez um primeiro seminário de como se desvencilhar do colete e do cinto de guarnição. Primeiro seminário voltado para agentes de segurança pública, né? E aí eu perguntei, assim, tinha muita gente lá no dia, e aí eu fui nos policiais mais antigos. Peguei 2 caras que eram bem antigão, assim. Um era até da antiga, do Ciosaki, hoje Pepe. Perguntei a eles, eu perguntei quantos anos de polícia eles tinham. O cara mais antigo que eu vi, ele tinha 28 anos. Eu perguntei a ele se o senhor já viu. O senhor me desculpa assim, essa pergunta, mas eu não... Se alguém já trabalhou como se desvencilhar de um colete, esse professor eu nunca vi. Ninguém nunca fez isso. Professor, o curso de formação até hoje se ensina técnicas acho que da época do meu pai, em memória. Entendi. Enfim, não se tem renovação, né? Nós hoje, né, há poucos anos de polícia, que a gente está trazendo, né? Se oportunizando a dar aula para poder trazer algo novo. Mas independentemente de qualquer coisa, não tem como em 30 horas aula... Não. O cara exatamente. Pegar um cara zerado e transformar ele num Bruce Lee, não. Aí não dá. Aí onde é que tá o diferencial do professor, do instrutor, né? De colocar essa sementinha. Mas aí não é só um instrutor, pode ser um instrutor que for, mas se o cara não quiser... Agora, eu acho que deveria fazer parte do serviço um treino de jiu-jitsu. Por exemplo, o serviço do policial é o quê? 12 horas? Beleza. Dessas 12 horas aí, 2 horas ser para uma arte marcial no início do serviço? Alguns a gente especializados têm, né? Já estão trabalhando isso, é verdade. Sim. Hoje já está mas não Gabi, um pouco diferente. Mas, Gabi, o que eu tô dizendo é alguma coisa que fosse atrativa, porque, tipo, você não sabe o quão importante o jiu-jitsu é até você precisar dele. Aí o interessante seria você aprender antes de precisar. Tipo assim, e de uma forma atrativa. Por exemplo, meu serviço é de 12 horas, vamos supor, que é de 8 da manhã a 8 da noite, certo? Então eu queria treinar jiu-jitsu de 8 da manhã às 10. Só que se fosse oferecido para eu treinar de 6 às 8, uma hora que seria antes do meu serviço, não é tão interessante assim para mim. Para mim é que amo a arte. Mas para um cara que nunca treinou, o cara falou, eu vou chegar 2 horas mais cedo, eu vou ficar em casa dormindo. Então, eu queria que, era bom que isso fizesse parte do serviço, que tivesse dentro do batalhão um tatame ali organizado, alguém responsável para dar uma instrução de verdade, e não ter só o tatame, porque tem lá o tatame, sim. Aí chega tu, numa academia, tu que nunca treinou com ele, vai um matar o outro. Infelizmente, é uma realidade, né? Hoje, e eu não falo só da polícia de Pernambuco, eu falo das polícias dos estados, né? Essas formações continuadas, né? Esses treinos periódicos, né? Isso é uma problemática a nível Brasil, né? Isso vem desde do curso de formação. Até a utilização da arma, não se tem um treinamento periódico. Exatamente. O policial, ele desaprende a usar a arma. A gente só está falando sobre a questão da segurança do policial, para ele defender o próprio corpo. Mas para analisar também quantos processos tem de policial que não tinha nenhum recurso técnico de jiu-jitsu, usou a força, prejudicou quem ele estava contendo e ele agora está tendo que responder um processo. Por quê? Porque ele não passou por essa formação, por essa preparação. Lá em casa mesmo, houve uma invasão na casa da minha mãe e quem segurou foi ele. Ele segurou o cara se bateu, tentou relutar,
colocou ele pra dormir, ele voltou, o cara botou de novo pra dormir, ele voltou, aí ele fez, ó, eu vou fazer de novo, até tu entender que tu não vai sair daqui. Entregou o cara sem um arranhão. Entreguei a viatura. Um arranhão. Se ele não tem essa experiência, assim, eu tô falando de qualquer policial, se ele não tem essa experiência, ele segura até acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Até o cara... E a óbito, né? Então, assim, a questão... ele está falando uma coisa que é muito importante mesmo. Você ter aquele treinamento, pelo menos 2 horas, mas aquilo dali não ser uma coisa eletiva, aquilo ser uma obrigação, mas que não seja uma obrigação fardo. Não seja uma coisa que ele tenha que fazer, mas porque ele não está afim. E ainda fora do horário de serviço. Porque ele precisa estar pronto, porque não é só saber, é saber e sentir segurança de usar. Exato. Porque saber, o cara que assiste o YouTube, ele olha lá, ele sabe fazer. Querendo ele não sabe fazer com qualidade. Como se fosse uma arma de fogo. Então a gente não precisa de treino, manuseio. Ele precisa aprender a usar aquilo, por quê? Porque ele precisa saber usar, não só para se proteger de uma possível, sei lá, uma situação que prejudique ele fisicamente, mas ele também precisa se proteger de coisas que possam vir a acontecer se ele não usou bem aquilo. Eu não gosto de fazer ilação do que poderia ter acontecido, porque seria muita prepotência da minha parte julgar a atitude de um policial numa hora de pane. É muita prepotência da minha parte. Mas aquele caso dos 2 PRFs, que o cara tomou a arma de um deles e disparou contra os 2. Talvez, se aqueles 2 PRFs, ou pelo menos um, tivesse algum tipo de conhecimento, eu não sei se tinha, mas se ele tivesse algum tipo de conhecimento, será que isso iria acontecer? Porque um cara sozinho, que não era lutador, que não tinha nenhuma expertise em combate, conseguiu tirar a arma de um policial e disparar contra os 2. Posso opinar nisso aí? Eu não gosto de... Não é prepotência da minha parte, não estou dizendo que a situação de pane ali numa situação, só quem está ali sabe o tipo de ação. Mas talvez, se esses policiais tivessem esse conhecimento de jiu-jitsu, esse conhecimento de defesa pessoal, a situação ela poderia ter sido diferente. Deixa eu opinar nisso aí também. As aulas dela de defesa pessoal feminina, porque eu valorizo tanto, porque ela tem muita experiência, lógico. Ele tem muita experiência, mas assim, todo mundo já espera isso dele. Mas de uma mulher como ela, que por mais que seja policial, quantas colegas dela têm a bagagem de defesa pessoal? Quantas delas, colegas dela de trabalho, têm o mesmo conhecimento que ela? Não precisa ser faixa preta. Não precisa ser faixa preta, professora. Não tem um ditado assim que diz... É um dito popular que não se ensina truques novos a... Não sei o que velho. Cachorro velho, cavalo velho, uma coisa assim. É um bicho velho Aí, tipo, quando essa situação de PRF que a Gabi falou, tem vários pontos que a gente pode analisar disso aí. Por exemplo, quando foram tentar render o cara, a turma já fica meio assim, porque tudo hoje em dia é processo. Tudo que o policial fizer é processo. O cara já trabalha com isso na cabeça. Aí aconteceu na situação ali, os caras chegarem em vias de fato, o cara conseguiu tomar a arma do PRF. Atirou nele. O outro, assim que viu isso, o que é que ele poderia ter feito? Puxar dele também e resolver a parada. Só que o cara não fez isso por quê? Medo, pô, de responder. Tanto é que no automático dele, ele foi tentar tirar a arma do cara. Outra coisa que foi negligenciada aí foi uma coisa chamada fiel. Eu falo no curso de formação que a defesa pessoal começa com a gente atento ao serviço e com um bom equipamento. Porque tu tá numa situação, não sei o que, o teu couro é ruim. Aí o cara vai, saca a tua arma, acabou a tua defesa pessoal, pô. Aí tem uma pessoa chamada fiel que ela prende no cinto e ela amarra um cordão na pistola. Se tivesse com aquele ali, o primeiro poderia ter morrido, beleza. Mas o segundo, talvez não. Quando o cara fosse puxar, quando fosse sair de perto, o cordão ia travar. Só que eu vejo todo mundo que sai da escola, do curso de formação, os 90% usa isso aí. Agora, o pessoal mais antigo, não. Porque nunca precisou. Sabe como é que meu avô tomou um tiro? Ele usava um coldre de couro
E aí, assim, meu avô já tinha mais de 70 anos quando ele tomou esse tiro. Ele simplesmente levantou a arma com coldre. E aí o bandido viu. E aí respondeu. Porque não tinha mais pra ele, andava armado, andava com um revólver e levantou a arma com coldre. Tipo, quando é que tu vai imaginar que o policial vai levantar a arma com coldre? Mas imagina o que eu quis dizer, porque uma simples pecinha poderia ter salvado pelo menos a vida do segundo cara, mas o pessoal não usa. Não, é teoria tua aí, novinho. Lá em Brasília, a gente tem esse projeto que a gente queria aqui, né? Mas lá em Brasília já existe uma pessoa que faz um trabalho que eu faço aqui. Ele é de Natal. E aquele Paulo Thiago, quando o Caveira, que era do UFC, hoje ele está nos Estados Unidos, né? Então ele foi embora. Quando ele foi, aí abriu essa vaga. E esse cara, paisano, ele faz esse trabalho lá. Que é o que eu sempre quis que aqui acontecesse. Lá o policial ele tem que passar semanal. Então hoje ele traz com BOP e a Força Nacional. Passa lá semanal. Por exemplo, para ter a defesa pessoal no mínimo 2 vezes por semana. Por exemplo, aqui qual seria a ideia? Se a gente tem um CTT, né, que é o Centro de Treinamento de Vocês, que é da Polícia Militar, que ficava ali do lado do BOP, hoje parece que tá ali no Detran, ou na RP, no Detran. E aí, o que acontece? E lá, o cara passa semana, pegaram um cara de fora, esse cara tá lá 2 vezes por semana para trabalhar com o pessoal do BOP e o pessoal da Força. Semanal. Então, eu acredito nisso. É aquilo que eu falei desde o início. Não adianta você praticar um esporte e não vivenciar ele. Tipo, a diferença é gritante. Se você pegar um policial, eu tenho um aluno meu lá que são policial, e de vez em quando eles passam tipo 1 semana, 2 sem ir. E aí eu disse não esquece essa parte, esquece a parte esportiva. Tu é policial, tu tem que vivenciar. Na hora da situação, eu gosto de brincar muito com meus alunos, e aí o Sargento Berg, né? Começou com o jiu-jitsu em 2003, depois foi estudar e queria ser policial, parou. Foi me procurar depois de quase 15 anos pela internet e apareceu lá e tá lá o sargento. E aí eu não treino com ele. Hoje ele é faixa azul, vai lutar lá o evento do sábado. E você vê o que é o estímulo. Eu tava treinando com ele e chegando nas posições fáceis nele. Esse Berg, é como se eu quisesse tomar tua arma, porra. Tu tem que dar tudo que tu tem. Aí ele, meu amigo, esse cara se transformou na mesma hora. Eu só vou tomar tua arma. E tu tá entendendo o que é que eu tô falando? Virou todo bandido. O jiu-jitsu, na hora, o cara mudou. Então, ele mora em São Lourenço, né? Mas ele não perde treino, cara. Então, eu acho que a gente resgatou outro cara e ele serve de estímulo para as outras pessoas. Para que eles vivenciem a diferença de treinar e viver treinado. Eu sempre falo para eles, vocês têm que viver treinado. Eu que não sou policial, eu vivo treinado. Nunca se entregue pela metade, nem para os seus inimigos, nem para os seus adversários. Você sempre tem que estar bem fisicamente. Eu acho que é a questão da mentalidade de combate, né, professor? Tem muita gente que estuda muito, que treina muito, mas não põe em prática aquilo que estuda, aquilo que treina, né? Então, quando a gente vem para a vivência mesmo real, na situação real, a gente vê que a situação na cabeça, né, aquelas técnicas que você tem massificado, na situação real, tem a questão da adrenalina, né, de todos dos hormônios daquela situação em que você, caraca, e agora? Né? Eu já ouvi muitos relatos de alunos, hoje policiais, em que, professor, eu simplesmente colei as placas. Eu sou uma pessoa treinada, sou uma pessoa que sei o que eu poderia ter feito, mas eu simplesmente travei. Eu não consegui executar o que eu sabia, né? Então, se você não vivencia,
Daí a gente traz muita vivência de rua para o nosso professor Pio, né? Eu costumo dizer que a academia dele é nosso laboratório humano. É, um laboratório né? humano. Então, e para cada um, né? Eu como perita tenho uma necessidade, né? Você como policial militar tem outra necessidade, e daí a gente vai trazendo essas situações e vai praticando, né? Com resistência, sem resistência, com colaboração, sem colaboração, para a gente poder ativar isso no automático quando estiver na rua. Né? Então, o que a gente fala, para a questão é o seguinte, esse é um projeto que eu tenho e eu queria que esse sonho se realizasse. Ele se realizou em Brasília, mas aqui ainda não. Que eu estava contando, a grosso modo, assim, rápido, aqui a gente tem entre batalhões de área e especializada na região metropolitana, entre os 14 batalhões. Então, você consegue aqui na região metropolitana centralizar um tipo de defesa pessoal contínua, né? Tem que ter, exemplo, você pega ali, se a gente pega o CTT, e aí a gente cria-se um cronograma do básico, para que eles fossem, exemplo, segunda-feira, aí pega o BPRV e BBTran, que são juntos ali, eles têm que dar a benção. A gente no jiu-jitsu brinca de dizer dar a benção na segunda e na quinta. Tem que estar no cronograma dele. Aí terça e quinta, cavalaria e não sei quem. Resumindo, eles teriam que passar 2 vezes por semana. Ao entrar em serviço, não tinha como. Tem que passar. Deixar isso como parte do serviço, né? Pronto. Aí eu tenho certeza que a adesão. Olha, a adesão ia ser 90% maior. Porque quem ganha com isso é o policial, é a sociedade, é a família do policial. Mais uma vez eu volto a dizer, a família todo mundo. daquela pessoa que está sendo, que precisa ser conduzido para a delegacia, nem sempre é um marginal, que volto a dizer que pessoas que têm um problema ruim, com efeito com álcool, com droga, mas que são pais de famílias e precisam ser controlados e não, que a gente brinca, quebrar o cara. É verdade. E exemplo, quem é o divisor de água disso? É o conhecimento, né? Toda forma de conhecimento, eu sempre digo, é poder. Então, esse exemplo, o que é o excesso? O excesso nada mais é do que a falta de conhecimento. Quer dizer, se eu tenho um conhecimento com a arte, eu vou conseguir controlar o cara sem precisar bater nele, sem precisar eu também me machucar, porque eu preciso voltar com minha integridade física e que não vou responder a nenhuma ocorrência, né? No caso que ela falou que eu me envolvi, eu jamais esperava que eu fosse me envolver numa ocorrência. Então, essa situação ela foi bem engraçada e punk, assim, na hora, mas eu me encontro com um cara, imagina. Não foi engraçada. De madrugada, num ambiente escuro, confinado, aonde o cara do nada aparece do meu lado. Então, o meu reflexo, esse reflexo eu só tenho porque eu vivencio todos os dias. Se o policial não vivenciar, ele não vai conseguir ter um poder de resposta na hora. O meu poder de resposta foi muito rápido porque eu vivencio. Então, consigo dominar, derrubar, controlar, entregar ele à polícia. Eu não levei um tapa, nenhum arranhão. Também não dei nenhum tapa, nem causei um arranhão. Quando eu chego, nunca me envolvi. Aí leva conduzido para a delegacia. E quando chega lá, foi a frase que eu ouvi do escrivão. Ele disse, isso aqui é o que a gente chama, professor. Todo mundo já sabia. O professor Pio tá aqui, foi uma maior brincadeira lá. E a turma brincando. Mas assim, eles falaram uma coisa que é verdade. Disse, professor, isso aqui se chama ocorrência limpa. O senhor não fez nada. Então aqui, quando chega, porque o pessoal levaram ele para que é que vocês fazem direto, leva para a UPA, né? Para o médico. Viu que ele não tinha nada, o IML viu que ele não tinha nada. Tinha um arranhão nele. E aí, quando chegou na delegacia, a mesma coisa aconteceu. Disse, poxa, o cara... Isso aqui é o que a gente chama, professor, de ocorrência limpa. O senhor controlou, dominou, algemaram ele. Quando o policial só foi botar algema. E foi o que eu disse pra ele. Eu disse, grande, eu tentei, ele esperneou uma vez, eu tive que dar um apertozinho a mais ali, me dizendo no ouvido dele, grande, eu não quero te machucar. Eu não quero te machucar, porque eu não sei porque é que ele estava ali. Exemplo, eu não sei que eu quero. Não era. Ele tá fugindo de alguém. Não fez nada. Mas, exemplo, teve a audiência foi depois de 2 anos, né? E, exemplo, foi por causa do Covid, foi online. E o promotor lá na hora da entrevista perguntou: você conhece esse cara aqui? O cara, na época, foi num ambiente escuro. E foi o que eu disse pro juiz, pro promotor, disse assim: eu não me lembro porque a gente teve um contato dentro num ambiente confinado e escuro. Então, eu não tive acesso a ver o rosto dele. Quando eu dominei,
eu entreguei para a polícia e só estou tendo contato com ele agora. Mas o que eu queria dizer? Que eu não machuquei o cara, não me machuquei. Então, mas isso aí você só vai conseguir se treinar diária. Ou se você, lógico, policial não pode treinar todos os dias. Mas se eu fosse policial, eu treinaria todos os dias. Mais exemplo, mas 2 vezes, se ele tira serviço 2 vezes por semana, aí sim, hoje mesmo eu sou um cara... Que policial é esse? Que policial tira serviço 2 vezes na semana? Não, é porque eu quero fazer esse concurso também. Então, o que a gente queria dizer é que o policial, se ele tiver essa vivência, ele vai conseguir ter o poder de resposta. Se ele não tiver, não é só porque ele é policial. Ninguém vai ter. É verdade. Ninguém vai ter. Então, eu acho que assim, tem que entrar no cronograma de treino do policial da mesma forma que ele entra para fazer. Então, existe uma diferença gritante entre batalhão de área e especializada, né? Isso. Então, o pessoal do especializada consegue ter mais esse tempo. Mas a gente espera que um dia os policiais consigam isso, porque vai ser bom para ambas as partes. Mas lá em Brasília isso já acontece. Que massa. E até a questão da filosofia do jiu-jitsu, que eu acho muito interessante. Você começa a treinar, você melhora sua qualidade de vida, você fica mais autoconfiante. Até vocês aí, que estão assistindo aí, o cara quiser chegar numa mina, o cara fica até mais confiante pra... Fica mais tranquilo também. Lembra quando eu comecei a treinar o que eu fui... Ela falou um negócio assim na época, minha esposa, né? Que ela falou assim, e é o que eu digo, o jiu-jitsu te dá poder, né? Também. Por exemplo, então ela disse assim que ela tinha vergonha de apresentar trabalho na faculdade. Então, quando ela começou a treinar jiu-jitsu, ela teve mais... Eu disse pra ele, eu sou muito tímida, eu tenho dificuldade, mesmo que eu saiba o que eu tô falando, eu tenho dificuldade de falar. Aí, eu treino jiu-jitsu, eu luto no jiu-jitsu para conseguir me sentir mais segura em público. Porque ali, a gente é levada ao extremo. É só a gente e o adversário e o árbitro. Todo mundo tá olhando para você. É verdade. Então, você tá enfrentando a adrenalina da luta, a adrenalina da exposição e você tem que resolver tudo.